82 episódios, 20 meses de programa, ininterruptos, semanais. A gente parou um pouquinho no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, ano passado, e nesse último agora, e só. Vocês tiveram a companhia da cabine do filme durante todo esse período, e tem sido um prazer gigantesco para mim. Esse episódio de encerramento de temporada é como todo encerramento de temporada que a gente não sabe se o programa vai ser cancelado ou renovado. Então, ele pode servir como um final de temporada ou como um final de capítulo mesmo. De qualquer forma, a cabine do filme não voltará nesses moldes. Não sabemos se ela voltará, se eu voltarei. Cenas para as próximas temporadas. Mas eu fiz questão de gravar esse episódio porque tem tanta coisa linda para ser dita e para ser revista desse período. E é um episódio com tudo que a gente mais gosta, com cinema, com reflexão e passando pelo melhor da sétima arte, que é fazer a gente sentir. Então, para começar esse programa, que eu não fiz nenhum script, eu queria agradecer. Começar agradecendo é sempre a melhor forma. E agradecer o Tadeu, em primeiro lugar, quando ele me convidou para gravar esse programa, que foi um voto de confiança gigantesco em mim, né? A gente era amigos, eu já acompanhava o Rabiscos, e foi um momento da minha vida que eu estava trabalhando com direito ainda, estava muito complicado, estava bem difícil, foi no meio da pandemia, né? Foi junho de 2021. E foi como se ele abrisse uma porta para mim, foi muito transformador. Eu sempre gostei de cinema faz parte de mim desde que eu me lembre, assim. Eu assisto muitos filmes, muito mais do que eu posto, do que eu falo sobre. Vou ao cinema praticamente toda semana, eu ia mais, né, quando o cinema era um pouquinho mais acessível, tinha outras opções aqui em Curitiba, mas já estou retomando esse hábito que eu gosto demais. E poder falar sobre o cinema, poder me aprofundar, conhecer pessoas e fazer trocas semanais tão ricas, foi transformador e tem sido transformador na minha vida. Eu vi muitos filmes nesse período, eu não contei quantos exatamente, porque eu gosto de falar de muita coisa por episódio, mas foram muitos filmes, foram gêneros que eu nunca tinha me aventurado, como o documentário, o terror, os animes, e que eu me apaixonei por cada um deles. Eu revi muita coisa, vi com novos olhos, eu estudei muito para estar aqui, né, para falar com vocês em cada episódio, com os convidados, como a Marina Persson, o Gustavo, o marido dela, quando eu falei com os curadores do Olhar de Cinema e do Festival de Cinema Italiano, eu fui atrás, eu fui aprender sobre para falar com eles, e isso foi muito transformador. Nesse meio tempo, eu também entrei para o Clube do Crítico, um beijo enorme para o Mário, que organiza do Cinema com Crítico, que dá as aulas, que são também riquíssimas, eu aprendi muito lá, e conheci muita gente especial e muitos que vieram a ser meus amigos e participaram ativamente desse podcast, seja como convidado, seja me dando sugestões, opiniões, ou às vezes ouvindo minhas lamúrias, porque nem sempre, nem tudo são flores, né? Eu passei por momentos baixos, sem criatividade, sem ideia, sem saber o que seria legal, às vezes cansada, às vezes com muito trabalho, e sempre me estenderam a mão, sempre os amigos me estenderam a mão. Então, o agradecimento, em primeiro lugar, é a vocês que participam desse podcast, que ouvem, que se interessam, que estão aqui fazendo essas trocas. Então, em primeiro lugar, agradecer ao Tadeu. O Tadeu é uma pessoa sensacional. Ele edita esse programa, ele é o primeiro a ouvir, e ele dá sempre um feedback, ele torce junto, ele celebra essa conquista do cinema, que a gente conseguiu esse espacinho aqui. O podcast Rabiscos, o literário, tem mais de 4 anos já. Começou com o Tadeu e a Jéssica. E era um programa, assim, sensacional, começou sensacional e foi mudando o formato, o estilo, mas nunca perdeu a essência, ele apresentar autores nacionais contemporâneos da melhor maneira possível. E o Tadeu e a Jéssica fizeram isso, depois a Lua participou, o Alisson, já tiveram algumas pessoas, algumas mãos trabalhando por aqui para brilhantar ainda mais, mas sempre teve a condução brilhante do Tadeu. E eu sou muito fã do Tadeu como pessoa, como podcaster, como leitor, como amigo, como escritor. Ele tem excelentes livros, inclusive nesse período ele está lançando um livro novo, que é uma delícia, é lindo, emocionante. Leiam, quem não conhece, leia, porque vale muito a pena. Chama Depois que as Luzes se Apagam, da editora Nós. Está à venda por aí já. E vocês sabem que eu também sou da literatura, né? Eu gosto muito, então eu trouxe muitos filmes que eram livros, que se transformaram em livros, eu falei de adaptações, e tudo um pouco mais que a sétima arte pode nos proporcionar. E agradecendo pessoas, tem que agradecer os meus amigos maravilhosos que participaram, que voltaram, né? Agora, da semana passada, foi o episódio com o Fábio, que a gente fez uma série sobre o ano de 1999.
e foi muito rico, foi muito interessante viajar por esse ano e ainda faltou muita coisa. O Cris, né, que veio falar com a gente sobre psicanálise e cinema, cinema nacional, sobre desejos, foram episódios muito fortes para mim também, e que tiveram repercussões muito boas. O Márcio do Clube do Crítico veio aqui algumas vezes, o Adam, o Vitor, pessoas sempre muito solistas, compartilhando seu conhecimento, seu carinho aqui com a gente. As minhas amigas, a Liz, a Fer, que participou do episódio de Natal 2 vezes com a gente, foi brilhante, né? Foi muito bom. Fora os episódios que eu fiz solo, que também foram episódios muito legais para mim, assim, poder divagar um pouquinho sozinha, como o cinema como Grito, como o anti-herói do Adão Negro, as histórias que inspiram recomeços. Para mim, esses episódios são muito terapêuticos, assim, falar de arte é muito terapêutico, né? Porque a arte é um retrato da gente, ela mostra, às vezes, o cantinho escuro que a gente não quer ver, ou ela reflete aquela porção que a gente tem de mais grandioso, de mais tenso, de mais difícil. Eu acho que cada filme desperta na gente alguma coisa, seja de melhor ou de pior. Aí cabe a nós se a gente vai querer lidar com aquilo ou guardar de novo na caixinha, né? E a gente falou, eu falei com a Mafê sobre o cinema, os filmes dos Sons do Silêncio, No Ritmo do Coração, são filmes que falam sobre as pessoas com surdez, né? Essas perspectivas diferentes que os filmes trazem. No Ritmo do Coração, ganhador do Oscar, né? O Coda. Falei sobre cinema como Razão e Emoção. O Marley Machado veio aqui falar com a gente também, o grande crítico aqui de Curitiba, mas curador do Cine Passeio, falou do Cine Passeio, falamos de cinema nacional. Olha, fazendo um passeio por esses episódios, dá vontade de reouvir tudo, de rever todos os filmes, porque foram episódios muito gostosos. O do Senhor dos Anéis, o do Matrix, né? Falando das minhas paixões cinematográficas. A Camila, que veio falar de Mulheres no Cinema, foi um episódio muito gostoso também. E todas essas pessoas são amigos, são pessoas incríveis e que produzem um material riquíssimo na internet. Então, sigam elas, quem vocês gostaram, acompanhem. Eu sempre falava para o Tadeu que eu não podia ficar ouvindo Rabisco semanalmente, porque cada episódio que eu escuto, eu tenho aumenta a minha lista de leitura. E os episódios da cabine espero que tenham feito mesmo para vocês. Tenham aumentado a lista de filmes e a vontade de assistir mais cinema, de conhecer mais cinema e de se aventurar, às vezes, num gênero que a gente não tem tanta familiaridade. O episódio de cinemas jurídicos que eu falei com o Henrique também foi muito, muito gostoso. O Henrique é uma pessoa incrível do Cine Olhar. Falamos de Hamilton, eu e a Carla, nossa grande paixão, né? 2 episódios para falar desse espetáculo febre mundial, assim. O próprio Tadeu participou dos filmes On the Road, que eu adoro. Esse episódio é incrível, esses filmes são fabulosos. Falei também, né, como eu disse, dos festivais, do Olhar de Cinema, do Festival de Cinema Italiano e do Festival do Varilux. Eu trouxe alguns filmes que eu assisti no Festival de Cinema Francês, que valem muito a pena, inclusive o acontecimento que é o do livro da Annie Ernaux, que ela ganhou, né, o Nobel, então vale a pena. Tem também um episódio só sobre cinema francês contemporâneo, que eu trago outros filmes. Falei com o Fernando Aquino sobre filmes sobre escritores, que uniu as nossas paixões, o Fernando escritor, eu também. Estou com 2 livros publicados, caso você ainda não saiba, um de cinema e um de poesia, com mais 2 a caminho. Eu acho que o meu caminho é seguir a escrita de tudo que me apaixona, assim, a escrita literária, a escrita de poesia, de crônicas, a escrita de cinema. Eu acho que é isso, assim, não é a arte é muito recompensadora. Talvez não seja mais difícil financeiramente falando, mas, assim, emocionalmente, espiritualmente falando, ela é muito enriquecedora. E quem faz arte, a gente é uma troca tão intensa e contínua que a gente não consegue ficar parado. A gente está sempre sendo movido pelo próximo projeto, assim. O Adam falou com a gente sobre cinema de terror, que foi muito legal. A gente teve episódio também que eu falei sobre cinema autoral, fiz alguns apontamentos. A Fábio veio falar sobre os filmes franceses enquanto ela estava na França, o que foi muito legal e foi uma honra muito grande. Falamos também com o Fábio sobre o Batman, o Fábio é especialista, ele tem um Instagram, um YouTube sobre a caverna do Batman, ele fala tudo do universo Batman, então quando sair o filme do Batman, ele veio aqui falar com a gente, o que foi muito, muito bom, assim. Eu tô olhando, assim, os episódios e vou lembrando das pessoas e da honra que eu tive, que elas aceitaram o meu convite e estiveram aqui. A Reserva Movision falou com a gente também. O Thiago falou sobre cinema, sonhos e falou sobre Jonathan Larson e Lin-Manuel Miranda. Foi um episódio muito especial. Falamos de filmes internacionais. O Vitor, né, veio algumas vezes aqui
apresentou o episódio de 1 ano, me entrevistando. Então, agradecer o Vitor por estar sempre disposto, disponível, por ter participado, por ter me dado várias dicas, por ter ouvido algumas reclamações e alguns desamparos. Obrigada, Vitor. Quem não conhece o trabalho dele, Sessões de Cinema no Instagram, e ele também tem um podcast, o Leandro, o Matheus e o Fernando, que chama Obsessões de Cinema. E agora, todas as quartas-feiras, acho que está em hiato esse mês, mas eles devem voltar logo. E agora está ao vivo no YouTube, dá para a gente ver e rir em tempo real das palhaçadas deles. E eles comentam sobre cinema, falam, filosofam sobre a vida. Também é um programa muito gostoso da gente ouvir e da gente recomendar, né, para os outros amigos. A Gabi veio aqui falar da melhor trilogia, uma das melhores do mundo, que é a trilogia do Antes. Eu amo, sou fã. Obrigada, Gabi. O trabalho dela também com o cinema é incrível. A Jaque falou sobre filmes de verão, a gente falou no passado sobre isso, junto com na mesma época do episódio da psicanálise e desejo. Pensa só, que verão é esse, né? Mais intenso. Falei do meu livro, foi até uma quebra de paradigma, assim, para mim, falar sobre o meu livro Cartas aos Cinéfilos. Eu fui lendo algumas crônicas do livro, falando sobre o filme, porque, assim, eu sempre tive uma dificuldade para falar de mim, assim. Então, esse podcast também me ajudou a trazer esse lado para fora, a falar mais de mim, dos meus projetos, das minhas paixões. Vocês devem ter percebido que teve uma quebra ali no meio também. Quando eu falei do cinema francês, falei do filme da Annie Ernaux, do Acontecimento, que falava de aborto, eu fiz uma quebra, eu comecei a falar mais intensamente sobre o que eu acredito, sobre as coisas que eu penso. E o podcast foi me dando muito essa cancha, essa coragem de colocar minha voz para fora, assim. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas ao mesmo tempo eu tenho muita coisa de introvertida, assim. Eu não gosto muito de aparecer em alguns espaços. E falar, aparecer através da voz foi muito terapêutico para mim. Eu consegui organizar muita coisa, e aprender muita coisa e também entender o meu posicionamento, entender o quanto eu queria me expor, o quanto eu tinha vontade e tenho de falar sobre as coisas. Inclusive, o podcast, como eu falei, né? Não sabemos se é um final de temporada ou não, aqui esse encerramento, mas de qualquer forma esse ciclo se encerrou. E porque para mim, ano novo é sempre uma época de novos ciclos, a gente vê o que está funcionando, o que, que não está mais para a gente, né? E para o mundo. E novos projetos já estão na minha mente, já estão nos papéis, nos cadernos, já estão sendo desenhados, porque, como eu falei, eu não paro. Projetos com podcast, projetos sem podcast, com vídeo, sem vídeo, estamos organizando. Estamos, eu falo em plural, mas sou eu e as vozes na minha cabeça, né? E os muitos amigos que me circundam e me apoiam e me ajudam. Então, esse podcast tem sido um grande barato, para usar uma expressão, uma gíria dos anos 80, mas um prazer enorme ainda poder compartilhar esse espaço com o Tadeu. Isso, para mim, não tem preço, assim. Que mais que é legal falar? O Roberto e a Lulu também vieram falar com a gente aqui, foi muito legal. A Andressa. Quem mais que veio falar? Foi muito gostoso. Eu fiz alguns episódios especiais sobre edição, sobre alguns outros filmes, como o novo do 007. É legal que muitas pessoas voltaram, né? Muitos amigos aceitaram o convite para voltar. Eu falei também com o cara da locadora, o Rafael Agemon, no comecinho lá do podcast. Eu fiz um episódio também muito especial com a Dani Lobê sobre a Hannah Arendt, Hannah Arendt e o Eichmann no cinema, sobre Segunda Guerra, sobre linguagem. Foi um episódio, assim, que eu amei fazer. Acho que de todos, assim, ainda tá no meus top 5, assim, sabe? A Liz, a gente falando sempre de musicais e divas e trilha sonora. Liz, um beijo, minha amiga, você é sensacional. Lá no comecinho também eu trouxe o Virgílio, que é escritor e um grande amigo, para falar da Jornada do Herói, que funciona tanto no cinema quanto na literatura. E agora tem a Jornada da Heroína. Então fiquem ligados nas minhas redes, que eu provavelmente vou começar a trazer mais sobre a Jornada da Heroína e como ela se diferencia da Jornada do Herói. Basicamente, o caminho que os filmes seguem, os filmes de herói, basicamente todos os filmes seguem, é a jornada que o personagem passa. Então, é muito interessante a gente ver como é que funciona isso, como é que ele subverte, como é que isso funciona em termos de narrativa. Também sou muito honrada pela Cris do Coxinha Nerd ter vindo falar aqui comigo no começo, sobre o poder das narrativas, e o Zac Magiese, que também foi um dos primeiros que vieram a esse podcast. E eu não podia deixar de agradecer o queridíssimo Rafa, que veio aqui falar comigo no primeiro episódio, abriu esse podcast. O Rafael Otati, né? O Rafa, do Instagram, falou sobre distopias. A gente falou sobre literatura e cinema. E, assim, numa época distópica, e agora que a gente vai ver as séries e os filmes que estão mais bombando, tem tudo a ver com distopia, né? Então, que é esse fim do mundo, esse recomeço a quando tudo se acaba, e o que
sobra, o que que vem. Eu nem ia fazer um passeio por tudo, mas eu não queria esquecer ninguém, nem queria esquecer nenhum episódio. O bom do podcast, da internet, é que as coisas estão lá, né? Os podcasts estão lá, você sabe que eles têm entre meia hora e 1 hora. Se eu estiver sozinha, é meia hora, 40 minutos, quando tem convidado um pouquinho mais. Mas eu não queria esquecer, porque recordar é viver, e a gratidão e todos os meus agradecimentos para todas as pessoas que participaram, dispuseram do tempo delas. Olha, acho que ninguém sentou e gravou, assim, muito pouco. A maioria sentou, preparou o material, a gente teve várias conversas antes para poder alinhar o que a gente ia falar. No começo eu era um pouco mais solta, eu também comecei a fazer uma organização melhor do que eu ia falar, do que eu ia perguntar. Fui desenvolvendo, né, minhas habilidades como apresentadora também, o que tem sido um dos grandes méritos desse podcast para mim. E a gente viu os filmes, eu revi vários filmes, eu assisti os filmes que a gente se propôs a falar, escolhemos filmes diferentes, filmes interessantes. Como eu disse, o episódio do documentário ficou muito legal com o Vitor, o episódio do Ghibli que eu fiz com o Roberto também foi muito especial, os episódios de terror com o Adam, os de psicanálise com o Cris, foram episódios que eu entrei em novas áreas do cinema e vi o cinema por outras formas, que me expandiram como pessoa e como profissional mesmo do cinema. Então, o podcast é uma oportunidade que a gente tem para falar. E como dizia, né, o tio Ben, com todo poder vem uma grande responsabilidade, né? Great power, great responsibility, ou algo assim, porque esse filme já tem uns 15 anos para mais. Mas é isso, a gente usar a nossa voz para falar traz uma grande responsabilidade. Eu, pelo menos, sinto assim. Então, eu nunca quis vir aqui despreparada, falar qualquer coisa para vocês. Mesmo que às vezes eu quisesse que parecesse uma conversa de bar mesmo, ou de café literário. Porque essa é a ideia, né? A gente conversar sobre o cinema, a gente sair de uma sessão e a gente trocar mais sobre ela. Eu falo de cinema, escrevo sobre o cinema no meu Instagram, no Cartas de Carolina. E eu comecei um projeto novo no final do ano que se chama Cine Cura. É um Instagram, Cine_Cura, que lá eu tô colocando mais sobre cinema e mais sobre minhas impressões sobre os filmes que eu assisto. O Cartas de Carolina ficou um pouco mais sobre mim, a minha escrita em geral, a minha escrita literária e outros projetos. E eu tenho meu blog, para quem não conhece, carolinacavalcantepedrosa.com.br, que lá eu falo um pouquinho mais, tem textos um pouquinho maiores sobre o cinema. Tá tudo isso no Cartas de Carolina, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Mas é para mostrar para vocês que que tá tudo por aí. O podcast não vai acabar, muito pelo contrário. Essa temporada se encerra com muito amor, com muita gratidão. O podcast Rabiscos continua todas as terças-feiras com o Tadeu, uma programação imperdível que ele está trazendo para gente. O Tadeu é uma pessoa muito humana, muito sensível e traz convidados igualmente incríveis para falar. Então, tem episódios que eu choro, que eu me emociono. Ouvir o Rabiscos, a gente sempre descobre uma coisa nova sobre a gente mesma também. Porque falar sobre literatura é falar de arte. Então, eu muito honrada de ter participado, de ter feito e organizado e falado 82 vezes aqui para vocês, agora 83, né, sobre cinema, sobre arte. Espero que vocês tenham visto o filme, aprendido ou entendido ou tirado alguma coisa daqui que possa ajudá-los a ver os filmes de outras formas, a se ver de outras formas. Eu adoraria saber, se quem quiser me mandar, me contar que filmes vocês viram por causa de podcast, que vocês acham que valeu muito a pena ou não valeu, quais convidados vocês gostaram mais. Eu acho que é muito engraçado. Hoje em dia eu já consigo ter uma noção melhor, né? Eu tô falando aqui no microfone, olhando para a parede, para os meus livros, para os meus bonequinhos aqui. Mas no começo era muito estranho, parecia que eu estava falando sozinha. E vocês sabem, eu falo muito rápido, eu penso muito rápido. Então, os primeiros episódios era uma loucura, uma verborragia total. Às vezes, até, dependendo do convidado, se era um amigo muito próximo, eu também me empolgava, eu tinha que dar uma segurada. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, né? A falar com as pessoas em maior escala, entender de fato nós estamos falando com outras pessoas que não a gente. O cinema, já falei sobre premiações em alguns episódios, mas eu queria reiterar, a gente está numa época agora de muitas premiações no começo do ano, vem o Oscar, não se pautem por isso, não só por isso, pelo menos. As premiações têm muito lobby, tem muito dinheiro envolvido, tem muita politicamente correto, nem sempre o melhor filme ganha, e o melhor filme é um conceito extremamente subjetivo. Diz muito com quem a gente é no momento, o que a gente gosta, o que a gente quer ver. Esses dias eu abri uma caixinha perguntando qual era o melhor filme que a pessoa tinha assistido, veio de tudo quanto é coisa, de filmes mais comédias simples aos filmes mais cults complexos, sabe?
Eu acho que é isso que é o cinema, isso que é a arte. A gente não consegue colocar um peso nela de tipo, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Então, veja o que der vontade, veja filmes repetidos, sabe? Eu sempre incentivo a buscar coisas novas, a sair da nossa zona de conforto e nos expandir. Mas a gente não precisa fazer isso toda hora, o tempo todo. Tem muita coisa que a gente pode ver de novo, que não tem problema. A gente não precisa preencher aquela lista interminável de coisas que a gente faz. A vida não é uma competição para ver quantas listas a gente completa mais cedo. A vida não é uma competição, é um caminho, é uma jornada, e todo mundo vai para o mesmo lugar, né, tem o mesmo fim. Então a gente tem que aproveitá-la da melhor forma. Então, ver o que a gente está sentindo que está no momento, curtir o cinema com os amigos, com a família, com os nossos amores, trocar, rir, dar risada, aprender, crescer, a vida está aí para isso. Então, se esse episódio, se essa temporada, se esse podcast, essa cabine tem alguma coisa para deixar para mim, que eu possa deixar para vocês, é que vivam a vida de vocês sem se preocupar com essas listas intermináveis. Hoje em dia a gente está numa época muito corrida, com muita coisa para fazer, o tempo parece que só diminui. Então, vamos usá-lo da maneira mais sábia. A gente acabou de passar por uma pandemia dificílima, que ainda está deixando seus traços, ainda estamos vivendo seus resquícios. Então, a gente aprendeu como o tempo é precioso, estar com quem a gente ama é precioso. Então, vamos usar o tempo que a gente tem para isso. Para curtir um filminho, para ler um livro, para trocar com alguém que a gente quer estar. E estar aqui com vocês tem sido um grande privilégio. Agradeço cada um de vocês de coração por estar aqui comigo. E reitero que eu continuo no Cartas de Carolina, no Cinecura. E quem sabe a gente se encontra por aqui, ou quem sabe a gente se encontra por algum outro lugar. Sou sempre abertas para trocas construtivas e para a gente crescer junto falando de cinema e arte. Deixo um beijo enorme para todo mundo, para todos os meus amigos e convidados que passaram por aqui, que tenham muito sucesso nos seus projetos. E a gente se encontra nos mares da vida, nas internets por aí. Muito sucesso para todo mundo que me ouve, muita luz e até a próxima temporada, próximo dia, próximo filme. Um beijo enorme, galera. Fui!